Capítulo 405, para o 50º andar. 2. Esse é o 42º andar, o portão para Kyukyang. O desafio do 42º andar está começando. Desafio. No passado, campos de batalhas eram o único lugar onde guerreiros podiam se provar. Eles precisavam mostrar sua coragem, espírito inflexível, liderança carismática e capacidades físicas excepcionais. Além disso, também existiam outras coisas que podiam ser demonstradas: estratégia e sorte. No campo de batalha, você deve ter a capacidade de analisar racionalmente as forças de sua base, possuir um cérebro engenhoso que possa virar o jogo ao seu favor e sorte para garantir que seus planos sejam concluídos sem problemas. Existem áreas de espera para que você e 99 outros jogadores possam observar uns aos outros. Diante de você terão 4 diferentes caminhos: vermelho, azul, preto e branco. Escolha um e crie uma equipe para o seu caminho para competir em um ambiente aleatório. As regras da competição são as seguintes: 1. Quando escolhidos, os membros da equipe não podem ser alterados. 2. Cada equipe receberá 5 insígnias esqueléticas e uma bandeira de equipe. 3. Uma insígnia esquelética representa um debuff. Quanto mais insígnias uma equipe tiver, mais poderoso será o debuff. Portanto, as equipes devem transferir suas insígnias para as outras equipes. 4. Se roubar a bandeira de outra equipe, você mudará a cor da sua equipe e o número de insígnias. 5. A cada 24 horas, as insígnias de cada equipe serão contadas. A equipe com mais insígnias perderá. 6. A competição durará por 5 dias e a equipe com a maior pontuação será a vitoriosa. Os desafios dos andares a partir do 30º focavam em desafios individuais para ajudar os jogadores a aumentarem suas forças, mas os desafios dos andares a partir do 40º envolviam trabalho em equipe. De todos os andares, o 42º era famoso por ter as regras mais complicadas. Um máximo de 100 jogadores seriam divididos em equipes de 4. Eles precisavam se livrar do máximo possível de insígnias esqueléticas para poder evitar os debuffs. Uma equipe que perdesse uma vez, provavelmente continuaria perdendo depois. Além disso, para formar as equipes era necessário ter uma incrível habilidade tática. Já que não era possível substituir os membros, se você formasse uma equipe pequena ou fraca, acabaria falhando nessa rodada. Os jogadores frequentemente já formavam as equipes antes mesmo de entrarem no 42º andar, algumas vezes recrutando mercenários ou usando outros métodos duvidosos. Porém, não era sempre que equipes fracas perdiam. Já que as equipes podiam mudar de cor, algumas vezes, tudo que uma equipe precisava fazer era roubar uma bandeira e eles acabariam trocando suas insígnias com as da outra equipe. No entanto, não era possível saber quantas insígnias esqueléticas as outras equipes tinham. Eles precisavam observar e julgar com cuidado. Algumas equipes até fingiam que tinham só algumas insígnias quando, na verdade, eram a equipe que tinha mais, enquanto aqueles que tinham muitas insígnias fingiam que tinha poucas. Algumas vezes, as equipes trabalhavam juntas ou traíam umas às outras. Kyukyang era a palavra para tocar um kvangvari, um pequeno tambor. Era um nome que combinava com esse andar. NR. Saúde. Mas essa rodada tinha uma nova variável que poderia até mesmo ser considerada um obstáculo. O quê? O acumulador está aqui. Por quê? Ele não deveria estar em um andar mais alto. Ele veio massacrar os civis. Você se esqueceu que o acumulador ainda não chegou no 50º andar. Ah, é mesmo? Merda. Achei que estava morto porque não ouvi falar nada sobre ele por um tempo. Porque ele tinha que aparecer justo agora. O que vamos fazer? E nós temos outra opção. Depois que a confusão se acalmou, os participantes começaram a tentar adivinhar furiosamente qual caminho o acumulador tinha pegado. Precisamos descobrir qual é a equipe que o acumulador está. O acumulador esteve desaparecido pelos últimos meses, mas isso não significava que sua reputação havia sumido.
Embora os hackers ainda acreditassem que as pessoas estavam exagerando sobre suas habilidades, os jogadores dos andares inferiores tinham certeza de seu poder esmagador. As histórias sobre a destruição da aliança entre os clãs, que incluía o clã Leão de Ferro, no 20º andar estavam correndo soltas. Obviamente, os jogadores queriam desesperadamente entrar para a mesma equipe do acumulador, pois seria o melhor jeito de completar o 42º andar. Porém, as opiniões sobre o caminho que ele havia escolhido divergiam e não havia nenhuma pista para ajudar os jogadores. A maioria deles resolveu depender da sorte e de seus sextos sentidos. O jogador Vilump também queria estar na mesma equipe do acumulador e tinha uma vantagem. Não sou como esses idiotas cegos. Vilump sorriu para os outros jogadores, imerso em pensamentos. Seu traço era a estrela do destino, o que significava que cada decisão que ele tomava resultava em algo ainda melhor do que o esperado. Mesmo que estivesse em uma situação terrível, ele sempre conseguia sair vivo. Foi graças a esse traço que Vilump conseguiu subir os andares com uma pontuação maior do que a de alguém com suas habilidades teria. Agora, ele era um jogador habilidoso graças à sua sorte. Vilump puxou 2 pequenos dados em silêncio antes de começar o desafio. Dados do destino era uma habilidade baseada em seu traço e uma ferramenta que abençoava seu destino. Seus companheiros reclamavam, dizendo que era tudo manipulado, mas Vilump acreditava que os dados o dariam sorte para escolher o mesmo caminho do acumulador. Vão. Vilump rolou os dados. Ele já tinha decidido as regras das cores. Já que o total de 2 dados era 12, então qualquer número abaixo de 3 era vermelho, de 4 a 6 era azul, de 7 a 9 era branco, e de 10 a 12 era preto. 12. Parece que preciso escolher preto. Ótimo! Vilump guardou seus dados e exclamou. Era raro para um número alto assim sair. Isso significava que sua escolha provavelmente estava correta. Sem nenhuma hesitação, ele foi na direção da bandeira preta. Estava tudo escuro ao redor dele e tudo o que podia ver era um caminho estreito e cheio de curvas. Enquanto avançava, algo enorme de repente apareceu no meio do caminho. O que é isso? Tinha um formato humanoide, mas parecia mais com um bando de sombras. A coisa segurava uma destruidora de espadas tão grande quanto seu corpo e emanava uma energia ameaçadora. Realmente existia uma criatura dessas no 42º andar. Vilump se lembrou das informações do desafio, mas ele não tinha visto nada sobre essa criatura. Naquele momento, uma voz ecoou da sombra para e era tão poderosa que a atmosfera tremeu. Vilump parou, sabendo que ficaria em perigo se continuasse se movendo. Foi mal, mas você não pode passar daqui. O nosso rei temperamental disse que não tá a fim de lidar com pessoas inferiores. Ele é um cara super mal, sabe? Vilump teve a sensação de que a sombra estava dando um sorriso travesso. Mesmo assim, seus pés não saíram do chão. Ele sentia como se sua cabeça seria arrancada de seus ombros se ignorasse a sombra. Não era um conselho, era um aviso. Só então Vilump se lembrou dos subordinados do acumulador. Cada um deles era um monstro que podia facilmente derrotar a maioria dos jogadores. Isso significava que o acumulador realmente tinha escolhido o caminho preto, mas o que ele estava tentando fazer? Vilump estava curioso, mas não tinha a coragem de ir verificar. Você acha que consegue tratar o Doyle? Na área da equipe treta, Yonvo estava sentado falando com Bran. Para acumular pontuação, ele havia colocado Shannon na entrada para que mais ninguém pudesse entrar. Quanto mais em desvantagem a equipe estivesse, maior os pontos de bônus. Esse era seu objetivo. Yonvo estava planejando reunir o máximo de insígnias esqueléticas possível. Ele receberia um debuff, mas havia uma peça oculta que poderia obter nesse processo. Então, no último minuto, ele só teria que roubar a bandeira de algum cara que não ia com a cara dele. Como se pudesse ler os planos de Yonvo, Bran estalou a língua antes de assentir em resposta à sua pergunta. Acho que é possível. Vou ter que examinar melhor, mas não se passou muito tempo desde que ele estabeleceu um canal com Persephone.
Se a sincronização diminuir um pouco, vai funcionar. Enquanto Yonvou concluía os andares, seus companheiros se espalharam temporariamente pela torre. Khan e Victoria levaram Doyle para Anastasia procurar por um jeito de cortar o canal com Perséfone. Kreutz saiu para visitar a base do regimento, e Galliard ajudou Enova a voltar para a forja. Mais tarde, Yonvou ficou sabendo que Anastasia tinha ficado furiosa quando Victoria trouxe Doyle para ela. Ela mal tinha perdido a adamantina nova e assim que sua discípula voltou, Victoria pediu para que Anastasia salvasse um cara com quem ela nunca tinha se encontrado em sua vida toda. Ela deve ter ficado bem aturdida. Mas não era fácil de se cortar o canal com um transcendente, eles precisavam distorcer algumas regras para que isso acontecesse. Então eles acabaram escolhendo os feitiços de Anastasia, pois feitiços usavam o poder emprestado de um grande ser. Eles achavam que seria possível cortar o canal com os feitiços e a ajuda de um antigo ser divino como Bran. Yonvou estava preocupado que seria difícil para cortá-lo, porque era um canal com Perséfone, a apóstola da Mãe Terra, mas como Doyle já tinha conseguido cortar um canal com o demônio celestial antes, era pelo menos possível. No entanto, não era algo que não teria desafios. O problema é encontrar um canal para substituir o outro. O canal de Doyle não podia ser substituído por qualquer um. Vamos ter que discutir mais sobre isso sim, mas ainda temos tempo. Podemos analisar melhor depois. Além disso, Bran deu notícia sobre o resto de seus companheiros com um sorriso brincalhão. Tenho uma notícia divertida. Yonvou olhou para Bran com expectativa. Parece que as sementes que você plantou algum tempo atrás estão começando a germinar. A situação está se desenvolvendo de um jeito bem interessante. Naquele momento, os olhos de Yonvou brilharam por trás da máscara quando percebeu ao que Bran estava se referindo. A Terra do Sangue, o exército demoníaco, o dragão branco e o dragão negro. A aliança mágica das torres de magia e as batalhas dentro da aliança de mercenários sob o Leão de Ferro. E com o que estava acontecendo no Tártaro, Elohim também deveria estar participando. É só o começo, mas a Terra do Sangue se aliou com o dragão negro para atacar o dragão branco. A expressão de Yonvou mudou por baixo da máscara. Ele acreditava que não haveria nenhuma luta importante porque os clãs envolvidos eram grandes, mas parecia que a situação estava se deteriorando rápido. Será que o Imperador da Gula só estava sendo ganancioso? Ou era alguma variável que ele não previu? O que quer que fosse, as coisas estavam progredindo mais rápido do que ele esperava. Quando começou? Preciso verificar, mas parece que não faz muito tempo. Aconteceram alguns confrontos menores, mas não deram nenhum sinal sobre uma batalha maior. Era como se eles estivessem testando as águas, mas o olhar de Bran estava cheio de divertimento. Com a aparição do Todos por Um, as coisas mudaram completamente e Yonvou deu um olhar questionador a ele. Os caras dos grandes clãs parecem ter interpretado as ações do Todos por Um como um sinal. Já que sempre acontecia uma confusão no passado quando ele se movia, eles provavelmente acharam que algo grande aconteceria de novo e Yonvou colocou a mão na testa. Tinha sido ele que havia criado a variável inesperada ao forçar a aparição de Todos por Um. O dragão branco está tentando cumprir o objetivo da Rainha do Verão. Acreditando que algo deveria ter acontecido com Todos por Um, eles tentaram atacar o 77º andar. O dragão negro provavelmente os seguiu para atacá-los por trás e a Terra do Sangue se juntou por diversão. Bran estava basicamente dizendo que o dragão negro e a Terra do Sangue tinham se aliado para emboscar o dragão branco, enquanto se moviam para invadir o 77º andar. Era só o começo, mas como os confrontos haviam começado, vários distúrbios estavam surgindo pela torre. Eles simplesmente seguiram os instintos. Parece que o Imperador da Gula finalmente fez algo grande. O Imperador da Gula já havia proposto uma aliança com Yonvou para trazer a tribo dos Unichifres e o regimento da fantasia para seu lado. Parecia que ele estava pronto para começar uma guerra mesmo antes de receber a resposta de Yonvou, pois acreditava firmemente que Yonvou estava do seu lado. Mas o problema é Bran estalou a língua.
Eles estão brigando entre si e o dragão negro está deixando a Terra do Sangue tomar a frente enquanto tentam recuar. Yonvou estreitou os olhos. Então a Terra do Sangue pode acabar ficando com a responsabilidade de tudo. Sim. O dragão verde também disse que ajudaria o dragão negro, mas perderam a coragem quando a batalha começou. Então na situação atual, a Terra do Sangue está apanhando para o dragão branco. Correto. Yonvou franziu a testa e estalou a língua. Apesar do dragão branco ser um grupo pequeno, a sucessora oficial da Rainha do Verão, Valtsa Rainha da Primavera, os estava liderando. Ela era habilidosa o suficiente para ser uma dos 9 reis, então seria impossível para o Imperador da Gula derrotá-la. Yonvou já podia ver a derrota esmagadora da Terra do Sangue. Mas isso não pode acontecer. Ele não se importava se a Terra do Sangue caísse, mas não poderia ser de forma tão patética assim. Ele queria que o fogo se espalhasse e o caos consumisse a torre inteira. Todas as forças tinham que ser envolvidas e destruídas. Vamos ter que ajudá-los. Yonvou assumiu que a Terra do Sangue estava procurando por ele desesperadamente, já que precisavam de qualquer ajuda que pudessem conseguir. Além disso, Yonvou acreditava que tinha força para abalar o tabuleiro ainda mais. Afinal, ele havia conseguido várias coisas no Tártaro. As asas da morte e da luta, a liderança de Dispruto, os espíritos Guai e o poder profundo do Rei Obscuro. Junto com seus companheiros, eles não ficariam para trás dos outros grandes clãs. Ele poderia criar uma anarquia. Claro que seria necessário esconder todo o seu poder antes que revelasse sua identidade, mas ele conseguiria abalar as coisas. Não seria difícil de dar um jeito na Terra do Sangue e no Imperador da Gula depois que atiçasse o fogo. Então você se decidiu? Não quero que o Yonvou veja esses lixos quando abrir os olhos de novo. Vou limpar todos eles dessa vez. Bran assentiu e sorriu. Essa é uma boa decisão. E também temos uma boa oportunidade para fazer isso. Yonvou lançou um olhar questionador a Bran. Você se lembra do clã Leão de Ferro e as Torres de Magia? Como vingança, eles querem mandar um monte de assassinos para o 42º andar. Capítulo 406, para o 50º andar. 3. A tarefa que você e a segunda unidade precisam completar é simples. Enquanto os cortadores de cabeça tentam eliminar o acumulador, você precisa compreender totalmente o poder dele. O vice-capitão do clã Leão de Ferro afastou uma mecha de cabelo do rosto enquanto se lembrava das palavras de seu líder, o Leão de Ferro Ivan. Depois de sua derrota total nas 5 Montanhas das Penitências, a reputação do clã Leão de Ferro como uma guilda de mercenários acabou sendo danificada. Isso resultou em algumas confusões internas e as outras guildas de mercenários que tinham uma relação próxima com eles começaram a se distanciar. Alguns até tentaram tomar a posição do clã Leão de Ferro. No entanto, Ivan não aceitava isso e, acreditando que era uma boa oportunidade para se livrar do lixo, ele puxou sua própria espada. Embora as perdas tivessem sido grandes, o mundo dos mercenários ficou mais organizado e Ivan continuou a criar uma aliança de mercenários. Sua explicação era que a atmosfera da torre tinha se tornado anormal, então os mercenários precisavam se unir. Mas a não ser que você fosse um idiota, era óbvio qual era o objetivo de Ivan. Será que o plano do capitão de ir atrás do acumulador e seus amigos vai funcionar? Jonathan não acreditava que era uma boa decisão ser hostil com o acumulador. Mercenários precisavam viver como mercenários. Se eles não fossem livres para fazer o que quisessem e fossem forçados a fazer coisas que não queriam, então qual seria o ponto? Ivan estava indo contra o conceito inteiro que fazia o trabalho de um mercenário ser atrativo. Talvez fosse porque ele queria recuperar seu filho e seu orgulho. No entanto, considerando as habilidades do acumulador e de seus companheiros, as coisas não seriam resolvidas assim tão fácil. Ivan sabia muito bem disso, então enviou seu vice-capitão para investigar o poder do acumulador quando ele reapareceu na torre depois de um ano. Que dor de cabeça! Jonathan estava esfregando suas têmporas quando mais ou menos 10 jogadores se aproximaram dele. Ah! O tempo está ótimo. Vocês não acham que é o tempo perfeito para cortar a garganta de alguém? Ah!
Todas as forças estão reunidas, cada um deles emitia uma aura feroz e o homem que os estava liderando tinha os olhos de um maníaco. O grupo de mais ou menos 10 irmãos de sangue eram cortadores de cabeça que eram bem conhecidos entre os Hunters. Eles tinham o hábito de cortar as cabeças de seus alvos e usá-las como decoração. Eles eram cruéis e, por terem muitos inimigos, viviam nas sombras. Porém, recebiam vários trabalhos por causa de suas capacidades. Agora, eles estavam se movendo de acordo com o pedido de Ivan. Como haviam discutido mais cedo, todos eles escolheram a equipe branca no desafio do 42º andar. Jonathan estava descontente com suas atitudes arrogantes, mas não disse nada. Se eles fossem do tipo de pessoa que se importassem, não teriam aceitado o trabalho suicida de caçar o acumulador. Vocês descobriram onde o acumulador está. Ei, não precisamos fazer nada como assim. Tinha um monstro de sombra bloqueando o caminho da equipe preta. O que mais isso poderia significar? Os olhos de Jonathan brilharam. Ele resolveu ficar como uma equipe inteira sozinho. Na mosca. O nosso alvo ganancioso está sendo ganancioso de novo. Mas é fácil de se engasgar se der uma mordida maior do que pode engolir. Ei, eles começaram a rir entre si, já que isso significava que Ilonvou teria que aguentar o debuff de todas as insígnias sozinho. Em contraste, a equipe branca tinha um total de 60 pessoas, incluindo os cortadores de cabeça, outros assassinos contratados e a segunda unidade do Leão de Ferro. O debuff estava distribuído igualmente entre eles, então o acumulador não teria nenhuma chance. Eles já tinham a vantagem dos números, mas se o acumulador queria enfraquecer suas próprias habilidades, eles aceitariam com todo prazer. Desse jeito, parecia que ele estava querendo morrer. Porém, Jonathan de repente se sentiu ansioso. Qual é o plano dele? Por que está fazendo isso consigo mesmo? Ele esfregou seu braço direito com uma careta. A parte que o acumulador havia cortado ainda doía. Ele sabia que o acumulador não se enfraqueceria de propósito sem uma carta na manga. Ele era tão esperto quanto uma cobra. No entanto, os cortadores de cabeça e os outros assassinos estavam ocupados rindo entre si como se já tivessem derrotado o acumulador, ignorando as preocupações de Jonathan. Espero que o desafio comece logo. Eu já ouvi um monte de boatos sobre o acumulador. Como será que ele é? Provavelmente ele deve fazer o mesmo som que os outros desgraçados quando sua garganta for cortada. O que será que podemos forçá-lo a fazer? Que? A seleção de equipes está perto de acabar. Por favor, tomem suas decisões. 00 e 01 00 00 59 56. Mas pelo menos eles pareciam estar levando o trabalho a sério, pois assim que a contagem regressiva começou, eles começaram a se mover. Os cortadores de cabeça tomaram suas posições de caça de sempre e os outros assassinos verificaram suas armas. Os que eram especialistas em venenos confirmaram seus frascos e os assassinos usaram habilidades de camuflagem para esconder suas presenças. 00 00 24 56. Depois que 30 segundos se passaram, a escuridão ao redor deles começou a se iluminar e eles viram o cenário. Era uma floresta enorme, mas os membros da equipe branca descobriram que havia diferentes tipos de terrenos ali. O 42º andar possuía 4 territórios com 3 grandes caminhos e 12 menores que se entrelaçavam de forma complexa. Havia cânions, campos, pântanos e penhascos espalhados pelos territórios e a cada rodada, o terreno mudava aleatoriamente. Por causa disso, era imperativo que os jogadores examinassem o terreno assim que a missão começava. Ao fazer isso, eles poderiam emboscar outras equipes usando atalhos ou encontrando lugares para se esconder. Além disso, havia peças ocultas que ajudavam na batalha. Era aqui que exploradores e caçadores eram cruciais. Os mercenários da segunda unidade que tinham recebido a tarefa de serem exploradores lentamente tomaram a frente. Alguns deles tinham ancestralidade élfica e eram bastante habilidosos, coisa que era de se esperar das pessoas escolhidas pessoalmente por Ivan.
00001961. Antes de começarmos, tenho algumas palavras para dizer. Os cortadores de cabeça pararam de examinar o terreno além da escuridão e se viraram para Jonathan com expressões irritadas. Não era a primeira vez que Jonathan os incomodava com suas preocupações inúteis. Não sabemos quando o acumulador vai aparecer. Então, olha aqui, vice-capitão 00001033. O líder dos cortadores de cabeça, o carrasco de Ions Paratani, sorriu friamente. Depois que aceitamos um trabalho, somos nós que decidimos como fazemos as coisas. Você não tem o direito de nos dar ordens. Não sei com o que você está preocupado, então pode ficar sentado aí só assistindo tudo. Jonathan comprimiu os lábios. Seus subordinados furiosos tentaram interferir, mas Jonathan levantou sua mão e balançou a cabeça. 00000610. Para Paratami, Jonathan parecia com um cachorro com a cauda entre as pernas. Ele se virou para seus irmãos e riu. Leão de Ferro, eles costumavam ter mais coragem, mas parece que perderam as presas agora. São todos gatinhos medrosos. TCH 00000398. Mas é normal a geração antiga ser substituída pela nova, não é? Acho que vou tentar tomar o trono do rei dos mercenários então. 00000210. Se for você, vai ser moleza. Por que não cortamos a cabeça do acumulador e saímos com ela por aí como um acessório? Podemos até aproveitar e criar uma guilda de mercenários. Boa ideia. Idiotas. Jonathan os encarou como uma cara feia. 00000159. Bom, podemos pensar nisso depois. A contagem regressiva estava chegando a zero e a escuridão já tinha quase desaparecido. 00000000000100000000. A contagem regressiva terminou. Os jogadores que não escolheram uma equipe serão distribuídos aleatoriamente. O desafio está começando. Que a vitória esteja com vocês. Beleza, vamos cortar. Assim que Paratani deu um passo para frente com confiança, sua cabeça foi cortada. Svirch caiu no chão. Ser capitão. Os cortadores de cabeça que estavam conversando ruidosamente com Paratani um momento atrás não conseguiram registrar o que tinha acontecido e ficaram parados com expressões vazias. Então, quando o sangue de Paratani espirrou em seus rostos, eles rapidamente tentaram recuar. Mas a rajada de vento que veio de uma espada os atingiu e suas cabeças caíram no chão uma atrás da outra. Os assassinos que estavam mais afastados tentaram fugir, mas acabaram encontrando o mesmo destino. O que é isso? Me soltem. HMM. Formas escuras se esticaram das sombras para imobilizar os assassinos. Os olhos dos espíritos Guai estavam curvados como se estivessem felizes. Me soltem. Por favor. Os jogadores resistiam, tentando se livrar das sombras, mas os espíritos Guai aumentaram a força e sugaram os jogadores para dentro das sombras. Vocês deveriam saber contra quem estavam indo, seus idiotas. O espaço se abriu e Anryong apareceu com um olhar feroz. Ele rugiu enquanto levantava sua espada. Podem comer todos. Quando ouviram seu comando, as sombras se levantaram como uma onda e cobriram a equipe branca. Não era só o território da equipe branca que estava uma confusão. Fausto. Como um lixo está usando a magia de Fausto. Fujam. Fujam. Minha magia não está funcionando. Magos enviados pela Aliança Mágica das 5 Torres de Magia se juntaram a uma equipe diferente como magos de guerra. Entre os diferentes campos da magia havia aqueles que se especializavam em magia de batalha. Magos de guerra eram famosos por seu poder de fogo. A Aliança Mágica havia dado a eles uma quantidade significante de artefatos e os ordenou que capturassem o acumulador. Mas assim que o desafio começou, eles não conseguiram resistir ao ataque repentino. Não importava quantas barreiras tentassem erguer ou resistir, o poder mágico em seus corpos não os obedecia. Eles descobriram um motivo quando era tarde demais. Um círculo mágico tinha sido invocado no céu.
Era o círculo maligno, uma barreira que bloqueava os poderes mágicos dos que estivessem dentro de sua área. Fausto, a pessoa que todos os magos idolatravam, era seu criador, mas a barreira tinha desaparecido junto com ele. E agora, ela havia aparecido misteriosamente mais uma vez. Acima da barreira, uma visão do inferno os observava. Assim que os magos encontraram os olhos do dono da visão do inferno, eles ficaram paralisados como um rato diante de um gato. Os magos de guerra perceberam que seus destinos já tinham sido decididos antes mesmo do desafio ter começado. O dono daqueles olhos sabia da localização deles e preparou armadilhas de antemão. Eles não tinham como evitar os ataques mágicos dos outros quadrados mágicos que apareceram. Mesmo se tentassem fugir, não tinha como evitar a tempestade de sombras e almas. Era como se a mão da morte estivesse apertando seus pescoços. Idiotas impertinentes. Voel aumentou o poder de sua magia para eliminar todos os idiotas que se atreviam a ferir seu mestre. Depois que a demonização desapareceu, ele perdeu suas memórias e identidade como Fausto, mas ainda possuía as memórias menos significantes. As páginas do livro Celês começaram a virar rapidamente. Ei, ei! Um grito estridente ecoou quando os espíritos Guai pularam em cima dos magos e pegaram suas insígnias esqueléticas. Dum observa o campo de batalha. Você coletou 5x insígnias esqueléticas da equipe branca. O debuff está sendo aplicado. Você coletou 5x insígnias esqueléticas da equipe azul. O debuff está sendo aplicado. O poder instinto de combate aliviou os debuffs com sucesso. Ion Vou sentiu seu corpo ficar pesado, mas o poder que recebeu de Ares conseguiu eliminar a maioria dos efeitos do debuff. Instinto de combate tinha uma habilidade incrível de remover qualquer coisa que o impedisse de participar de uma batalha. Porém, ele havia deixado o campo de batalha para seus subordinados e estava cumprimentando outro visitante. Bem-vindo. Há quanto tempo não? Acho que eu deveria ser mais cortês com o amigo próximo de Sua Majestade. Saudações, Caim, o primeiro-ministro da Terra do Sangue, Duque Monstruoso Tuantien, estendeu sua mão com um sorriso. Continua no próximo vídeo.